A paz do Senhor. Estou aqui com mais uma lição do nosso projeto de lição bíblica. 3 lições bíblicas, uma por sábado. O sábado passado não deu para postar a lição bíblica, porque eu tinha me retirado, para um propósito com Deus. Eu me ausentei do Facebook e do Zap, então não foi possível. Mas hoje nós temos uma lição muito importante, um assunto que assim, eu fico triste de falar desse assunto, porque eu já vi pessoas sofrerem por causa dessa situação, passarem por cada coisa, só Deus sabe. Isso é assunto muito sério. Tem gente que vai falar, nossa, esse assunto é sério. Vocês vão prestar atenção quando eu começar. Vamos orar agora. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu te entrego esse estudo nas tuas mãos. Venha, Senhor, me usar agora para falar com a pessoa que está ouvindo, que ela possa ser edificada e aprender mais sobre esse assunto, que ela possa ser usada também para falar desse assunto, para alertar as pessoas dos riscos desta situação que nós vamos comentar hoje. Que as pessoas não venham dar lugar a este sentimento que não agrada a Deus e que só traz males cada vez mais piores. Senhor, abençoe essa pessoa que está assistindo, a família dela, que ela possa sentir desejo de cada vez mais estudar a palavra e saber que a palavra fala de diversos assuntos, que ela possa ser edificada. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Glorificado e exaltado a teu nome. Venha falar conosco. Me ajude, Senhor, a passar esta mensagem. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou aqui, gente. A gente tem gente que vive no espírito, que busca a palavra, as guerras são um pouco maiores que aqueles que não têm chamado para certas coisas. E aqueles que ainda ficam fugindo do chamado sofrem mais ainda. Eu sou a prova viva disso. Então, o que acontece? Mas a coisa que eu entendo, a gente pode estar na guerra, na luta, na prova, pode estar com o coração rasgado, não chorar. Mas o espírito, o corpo pode desfalecer, mas o nosso espírito é renovado cada dia. A palavra de Deus diz que a gente meditando na palavra, buscando o Espírito Santo, a gente busca socorro nele, ele vem e nos socorre. Eu sei que a minha maior alegria, meu maior prazer é estar na casa do Senhor, louvar ao Senhor, sabe? Falar da palavra de Deus. Fico muito feliz em poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu creio que um dia eu poderei compartilhar também em outros lugares, não apenas aqui nas redes sociais, porque assim como Deus me destravou aqui, Ele vai me destravar em outros lugares também. Então eu quero ler com vocês agora a quarta lição desse projeto. O tema é despojai-vos da mentira. Texto básico diz assim: portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Despojai-vos da inveja é o tema. Inveja, segundo o dicionário de português, é um sentimento de cobiça à vista da felicidade de outro. Sensação ou vontade indomável de possuir o que pertence a outra pessoa. Quem tem inveja não consegue se alegrar com a felicidade do outro. Se sente incomodado, seja qual for a cobiça, não agrada a Deus. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão em toda espécie de males. Tiago 3,16. E onde tem inveja não há amor. 1 Coríntios 13,14. Acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Lucas 12,15. Na parábola do semeador, vemos que a cobiça é um dos itens citados por Cristo que sufoca a palavra e a torna infrutífera. O Senhor Jesus nos ensinou que não devemos estar inquietos por coisa alguma, que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Precisamos buscá-lo em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas. O cristão não tem motivo para ter inveja, seja de bênçãos espirituais ou de bens materiais do seu próximo, pois aquele que deposita sua vida nas mãos de Deus, que verdadeiramente confia no Senhor, de nada tem falta. Lembremos sempre da seguinte declaração: o meu Deus, segundo a riqueza de sua glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4,19. A inveja, que também é chamada de cobiça, ambição egoísta. Gente, assim,
Eu vi situações assim que quando eu lembro. É triste, gente. Uma pessoa que começa a ter inveja da outra, meu Deus. E se irrita com a felicidade dela. Isso é horrível. Eu acredito, esse sentimento atrapalha a pessoa que está envolvida ali na situação que está sendo invejada, porque ela percebe quando a outra pessoa chega a um ponto que ela já não suporta a outra, porque a outra tem aquilo que ela quer ter, ela busca ter, não consegue ter, e ela começa a ficar incomodada com a outra, murmurar em relação à outra, e às vezes ela acaba falando coisas de nervoso que ela já mostra que ela tá irritada com a felicidade do outro. Isso é muito triste. Eu, assim, agradeço muito a Deus. Glorifico a Deus e que assim eu permaneça em nome do Senhor Jesus Cristo. Que olhar, eu vejo a felicidade das pessoas, eu chego assim, eu vejo a pessoa crescendo espiritualmente, uma pessoa se desenvolvendo no louvor para adorar a Deus, desenvolvendo na palavra. Eu sinto uma alegria, eu fico tão feliz. Eu vejo as pessoas sendo abençoadas. Eu vejo assim, prima minha, parente meu, que tá sendo abençoado, família linda, sabe? Alegre, sabe? Deus cuidando, passando em prova, conseguindo serviço, fazendo isso, fazendo aquilo, realizando os sonhos deles. Eu me alegro tanto por isso. Eu fico feliz, sinto uma alegria dentro de mim. Quem tem o Espírito Santo, quem não é carnal, quem tem o Espírito Santo, se alegra com a felicidade dos outros. Mas quem não tem, quem é carnal, quando vê o outro se dando bem, se sente triste, se sente mal. E às vezes vai se incomodando cada vez mais, quanto mais o outro fica feliz. Não falo só de bênçãos materiais, não. Tô falando de bênçãos espirituais também. Que tem nas igrejas, infelizmente. A pessoa tá vendo a outra ali, ela quer, mas ela não consegue. Aí ela acha que tem que fazer do jeito da outra pra conseguir. Mas cada um tem sua essência, cada um tem seu jeito. Cada um tem a sua especialidade, seu talento que Deus deu. Cada um pode contribuir para a obra do Senhor com o seu melhor, o seu jeito de fazer. É só fazer com alegria. Mas a pessoa tá ali, se sente incomodada, e quanto mais vai vendo a alegria da outra, eu queria ser igual você. Nossa, você faz também, eu queria ser igual você, eu queria fazer igual você. Seja você. Faça o seu melhor, da forma que você tem, como você pode contribuir, oferecer. Você tem um dom, peça a Deus de modo. Não fique olhando para a vida dos outros, olha para a sua, busca comunhão com Deus. Se você buscar a Deus em oração, glorificar, adorar a Deus, você não vai ter tempo. Se você buscar ser espiritual, deixa de ser carnal, quer estar na igreja, mas seja espiritual, não seja carnal. Se você buscar a presença de Deus, buscar adorar o Senhor, buscar os sonhos dele pra sua vida, você não vai ter tempo de olhar pra outra pessoa e ficar ali entristecendo com a felicidade dela, querendo o que ela tem. Não, você vai se contentar e se alegrar e ser agradecido pelo que Deus já te deu, pelo que você já faz, o que você pode. Não se martirize porque o outro tá fazendo, você não consegue fazer. E glória a Deus. Deus é maravilhoso. E não se inquiete com as coisas da vida dos outros. Porque às vezes aquele que tem muito. Eu tô falando isso. Porque tem gente que já falou diretamente pra mim que tem inveja. E deixou encher o coração. Gente, é triste isso. Mas a pessoa não sabia as guerras que eu tava passando, eu pensava. Ela quer ter minha vida, mas ela não sabe das guerras que eu passo. Às vezes a pessoa olha pra outra pessoa e quer estar vendo só a vida dela ali naquele ambiente, mas não sabe a vida dela em outros ambientes, ou não sabe como que é a vida dela espiritual, a guerra que ela tem, o que ela tem que lutar. Porque as pessoas têm que lutar contra elas mesmas, a carne delas. Cada um tem sua fraqueza, sua falha. Então, a pessoa não sabe o que a outra passa, não sabe as guerras espirituais que ela tem. Porque aquele que muito tem, muito lhe será exigido, a Bíblia diz. Deus exige muito daquele que ele deu muito. Então,
Às vezes não é fácil e a pessoa nem imagina, sabe? Às vezes só metade das coisas. Mas se fosse pra calçar o calçado do outro, pra viver o que o outro vive mesmo na pele, não agiria com tristeza e inquietação pela vida do outro. Então, assim, e uma inveja, o coração vai... Quanto mais lugar a inveja a pessoa dá, a pessoa vai se irritando, ela começa a chegar ao ponto de começar a odiar a pessoa que ela inveja. Tanto que ela cobiça ter o que ela tem, ser igual a ela, que a gente cobiça ser igual ao outro, fazer igual ao outro, ter o que o outro tem, tanto espiritual como material. E chega a um ponto que vira um ódio, começa a não suportar estar perto da pessoa, nem ver a pessoa, nem a felicidade da pessoa. E tem gente que chega a ponto que um pecado leva a outro. Inveja é um pecado, às vezes não cobiceis o que é do vosso próximo. Cobiça, inveja, uma coisa. Então, quando isso acontece, um pecado leva a outro. Inveja leva a ódio. Quem odeia o seu irmão não ama a Deus. Está desobedecendo o mandamento que diz amai o vosso próximo como a si mesmo. Já perdeu a salvação. E depois do ódio é capaz de fazer cada coisa nesse mundo. A gente é capaz de mandar matar, mandar fazer algo ruim, jogar praga, amaldiçoar e muito mais. É triste, é triste. E a pessoa acaba se machucando porque a inveja é pior do que feitiçaria, a Bíblia diz. A inveja é a podridão dos ossos. A própria pessoa fazer isso, ela tá brincando com algo sério. A inveja pode adoecer uma pessoa, mas ela perder a salvação se ela não despojar dela o mais rápido possível. Se ela não parar de alimentá-la, se ela não pedir ajuda de Deus, socorro de Deus e repreender a inveja, não pode. Se brotar uma raiz de inveja na sua vida, repreenda em nome de Jesus. Busca no joelho, jejua, ora, você esse aqui não. Eu não preciso disso não, eu não preciso ter o que a pessoa ali tem não. Eu preciso que o Senhor faça o teu querer na minha vida. Eu agradeço, sou agradecido pelo que eu tenho, pelo que eu sou. Gente, é muito triste. Porque a gente às vezes lembra de coisas desnecessárias. E a gente pensa como que o ser humano pode ir longe por causa de uma inveja. E a gente tem, se alguém inveja você, ore por ele. Para que Deus tenha misericórdia da vida dele. E que essa pessoa possa buscar o certo, que é Deus e a sua palavra. Vamos para as questões, gente, que eu já falei demais. Não vai dar 20 minutos aí, né? Como é considerada a inveja e o que herdará aquele que possui tal sentimento? Gálatas 5, 19, 21 diz que a inveja é uma obra da carne e não herdará o reino de Deus. Quem vive na inveja, quem vive na prática da inveja, não vai herdar o reino de Deus. Vai dizer, sou salvo pela graça, posso andar em inveja. Me desculpa. Não, a Bíblia é mentirosa. A Bíblia não é mentirosa. Aí não pode nem usar a Bíblia se a gente vai dizer que uma pessoa é salva pela graça e ela vive na inveja. E porque Jesus morreu na cruz, ela vive na inveja, ela morre com aquele ódio, aquela inveja no coração e ela vai pro céu. Não, não vai. É obra da carne. Quem vive na carne morre. Vivendo na carne, andando na carne, satisfazendo o desejo da sua carne, produzindo as obras da carne, não vai entrar no céu. Me desculpa, essa é a verdade. Então, em qual mandamento podemos encontrar o pecado da inveja? No 9º mandamento, que diz não cobiçais. Êxodo 20, 17, você pode ler na sua Bíblia. 3. De onde provém a inveja e o que ela pode fazer com o homem? Marcos 7, 21 a 23. Vamos ver aqui na minha Bíblia online. Aqui diz que do interior do coração do homem é que procede a inveja e outros sentimentos ruins. Agora, o que ela pode fazer com o homem? Vamos ver aqui em Marcos 7. No final do 23 deve estar a resposta. Contamina o homem. Contamina o homem. Contamina o homem. E se ele é contaminado, ele está com mancha. E Deus não vai levar quem está manchado, mas quem está com as vestes lavadas no sangue de Cristo.
O que fizeram os irmãos José movidos por inveja? Gênesis 37, versículo 19 a 20, depois 28. Lançaram ele no poço, como nós sabemos, e depois o venderam como escravo, e ainda pecaram mentindo para o pai de José, dizendo que ele foi morto por um animal selvagem. Então, José só contou os sonhos, só para ele ser querido pelo pai, por ser o filho da velhice com a esposa que ele amava. Por ele contar os sonhos que Deus deu a ele. Ele arranjou problema com seus irmãos. Isso acontece mesmo, gente. Até no dia de hoje. Ele não tem sabedoria. Se você contar coisas que vieram do céu para pessoas que estão na carne, você vai ter problema. Não tem jeito. Elas não vão entender, vão julgar mal. Que nem os irmãos José pensaram que ele estava querendo se dizer maior do que todos, porque ele falando que todos iam se curvar diante dele, que era essa a interpretação do sonho. Estava bem claro de se entender. E aí as pessoas achavam que tinha malícia no coração dele, que ele estava querendo dizer, eu sou maior que vocês, como se ele estivesse se exaltando, mas ele não era soberbo, ele não era arrogante. Eu senti na pele com José assim, nesse sentido aí. Contar coisas, as pessoas interpretarem mal, entenderem mal, acharem que eu era arrogante por estar contando os sonhos que Deus me deu. Mas de maneira nenhuma eu tinha sentimento de me exaltar diante deles ou dizer, é assim que vai acontecer, eu vou ser mal com você. Nunca. E eu acredito que José também não tinha esse sentimento. Que ele foi fiel a Deus, Deus foi fiel a ele, cuidou dele em tudo. Então, nós vemos o que a inveja dos irmãos fez. Causou um sofrimento para a família toda. Porque depois a mente deles ficou com remorso, é claro, mais pra frente. Se sentiram culpados. Nós vemos mais pra frente quando se encontram com José. E um pai que sofreu muito. O pai de José. Isso por causa da inveja de homens adultos que se comportaram como pessoas que não eram nem maduras ainda. Como moleques. Mas aí nós sabemos o que aconteceu. Mas Deus, que é bom, permitiu para fazer uma grande obra. Isso que é a parte maravilhosa, né? Então vamos lá. O que disse o sábio Salomão sobre a inveja? Provérbios 14:30 diz que a inveja é a podridão dos ossos. O que pecado cometeu Caim por causa da inveja? Como eu disse, a inveja é capaz de gerar outros pecados. Um pecado leva a outro. Um pecado alimentado leva a outro pecado. E assim por diante. Caim matou seu irmão por inveja. Caim cometeu assassinato, movido por inveja. Por este pecado. Por esta obra da carne. Por esta obra diabólica. Algo maligno. Não vem da parte de Deus a inveja, mas vem do maligno. E quem dá lugar à inveja está dando lugar ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar a sentimentos do diabo na sua vida, no seu coração. Vamos terminar aqui. Qual sentimento ruim é poderoso de Saul? 1 Samuel 18, 6-9. Nós sabemos que Saul, ao ver que as mulheres estavam cantando que Saul matou milhares e Davi seus 10 milhares, Saul ficou cheio de inveja. E essa inveja transformou em ódio. E ele desejou matar Davi. E nós sabemos que ele perseguiu Davi. Perseguiu Davi para matá-lo. Para matá-lo. Seu coração se encheu de inveja. Porque ele sentiu que o outro estava sendo mais aplaudido do que ele. Gente, eu lembro a experiência que eu tinha no culto dos irmãos quando eu via a irmã louvando ao Senhor. E nos que eu não conseguia louvar. Que eu, para alguns hinos, sou muito agudo, eu tenho muita dificuldade, não consigo. Eu ficava tão alegre, falei, nossa, que lindo, Senhor, Deus continua abençoando. É isso que a gente tem que ter, sentimento que vem dos céus. E era lindo de ver que aquelas irmãs estavam ali adorando ao Senhor, louvando. Eu me sentia alegre ao ver que a pessoa tinha
uma facilidade melhor, mais do que eu para cantar hinos que eu não sabia cantar. E me alegrava. É esse sentimento que devemos ter. Não é porque alguém se destaca mais do que nós que devemos se entristecer por isso. Nós devemos buscar a aprovação de Deus, não do homem. As pessoas buscam tanta aprovação do homem. E aí que tá o erro. Vamos buscar a aprovação de Deus, meus queridos, minhas queridas. A aprovação de Deus, isso é a melhor coisa. Se você ficar ligado, buscando a aprovação de Deus, você vai se frustrar menos, se decepcionar menos, se alegrar mais. E aqui tá chovendo muito, gente, qualquer coisa. Deixa eu encerrar aqui, eu vou começar a trovejar. E não é bom, né, ficar ligado. Vamos lá. Como deve ser nosso comportamento como filhos de Deus, segundo Paulo, Romanos 14, 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ao vosso irmão. Não devemos pôr nosso irmão em tropeço. E não nos julgar mais uns aos outros, pelo contrário. A Bíblia fala que a gente tem que se considerar inferior ao nosso irmão. Ou melhor, que devemos considerar o nosso próximo como superior a nós mesmos, para que nós tenhamos um respeito por ele. E ele, sendo nosso irmão, conhecendo a palavra, também considerar nós como superior a ele. Porque nós somos chamados para servir uns aos outros, não devemos nos julgar maior ou mais capacitados do que o outro. Todos nós somos membros do corpo de Cristo e temos a nossa função. Temos nossa função nessa terra, nesse reino, tem nossa missão. Só devemos saber qual é e cumpri-la com amor e muita alegria. A inveja reside no coração dos tolos. Aquele que não se alegra com as bênçãos do seu próximo por sentir inveja do mesmo não está cumprindo a lei do Senhor, pois não cobiçarás é um mandamento e não apenas um conselho. A inveja despertada nos filhos de Jacó em Caim, Saul lhes fizera pecar, pois a cobiça gera outros sentimentos que desagradam a Deus, como a ira, cólera, amargura. José foi lançado em um poço e vendido como escravo. Não foi morto pelos seus irmãos por causa dos planos de Deus para a vida dele, mas os corações planejaram matá-lo. Caim, por inveja, encolerizou-se e matou Abel. Saul, pelo mesmo motivo, tentou tirar a vida de Davi. Contudo, Deus não permitiu, pois tinha promessas a cumprir na vida dele. Porém, Saul, pelos seus maus sentimentos, não teve paz em sua vida até o dia da sua morte. Portanto, irmãos, meditemos nas palavras de Paulo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Eu acho horrível esse negócio de competição. As pessoas ficam competindo uma causa. Até na casa do Senhor existe isso. Quer competir, quem faz mais, quem faz melhor. Nossa, se alguém falar, eu vou fazer, eu falo, pode ir. Eu fico em paz. Aquilo que o Senhor me der na minha mão pra fazer, eu faço. Mas aquilo também que Ele não me der, eu abro mão para outro fazer. Eu não fico querendo discutir, competir. Não devemos querer competir. Gálatas 5:26. Que em nosso coração não haja cobiça nenhuma, mas só gratidão por tudo que o Senhor já nos concedeu. Devemos ser gratos, glorificar o Senhor, adorar o Senhor. E viver segundo o querer dele, a vontade dele. O que Ele der nossas mãos para fazer, nós vamos fazer. O que Ele não der é porque não é a vontade dele. Se não é a vontade dele, Ele sabe o que é melhor para nós. Não devemos se preocupar. Então, esta é a palavra do Senhor que eu tinha para você. Que Deus te abençoe.